Boa tarde, gente. Todos estão me ouvindo bem? Boa tarde. Sim, boa tarde. Boa tarde. Sim. Boa tarde, sim. Boa tarde. Deu para entender. Então, gente, eu me chamo Vitor, tá? Sou enfermeiro. Atualmente trabalho no transporte aéreo, né? Faço UTI aérea aqui na região norte e me passaram essa responsabilidade e a oportunidade de estar com vocês passando esse treinamento, tá bom? De suporte básico de vida e primeiros socorros. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas coisas, tentar passar de uma maneira bem sucinta e objetiva para vocês, né, esse conhecimento, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tenham, eu vou sempre estar abrindo um espaço para que vocês possam tirar essas dúvidas. Tudo bem? Então, eu vou começar aqui a aula com vocês, tá? Primeiramente, queria comentar com vocês sobre suporte básico de vida, tá? Então, aqui eu vou mostrar uma imagem para vocês, tá? Chamada cardiômetro, tá? Da Sociedade Brasileira de Cardiologia, tá? Então, aqui, ó, mortes por doenças cardiovasculares no Brasil. Então, aqui, até a data do dia 12 hoje, desde o início do ano até dia 12, a gente tem 12.860 e quase 2 aqui óbitos por doenças cardiovasculares, tá? Então, isso aqui mostra para a gente o quanto é importante a gente ter esse conhecimento, tá? De primeiros socorros, de reanimação cardiopulmonar, tá? De suporte básico de vida, porque faz parte do nosso dia a dia, tá? E como vocês podem ver, a gente tem uma média aí de pelo menos 1.000 pessoas morrendo por doenças cardiovasculares, tá bom? E isso é um problema de saúde pública, tá? Então vamos iniciar aqui a nossa aula. Vocês estão vendo o slide? Só confirma para mim. Sim. Ok. Sim. Sim. Eu não estou conseguindo visualizar o slide. Não. Acho que talvez o problema esteja... Talvez tente entrar de novo. Tá. Não você, Vitor, o que mencionou que não está conseguindo ver o slide, porque a maioria está conseguindo ver. Perfeito, eu vou sair e entrar novamente. Ok. Vamos aguardar um pouquinho aqui. Então, é um problema sério, né, de saúde pública, a questão principalmente aqui dos problemas cardiovasculares. E a gente vai ver no decorrer da aula que existem diversas comorbidades, né, diversas doenças que podem atingir esse sistema chamado cardiovascular, tá? E cerca de pelo menos aí 60%, né, a gente tem uma evolução dessas comorbidades para uma possível parada cardiorrespiratória, tá bom? Uma parada súbita em que a gente vai precisar saber como manejar, né, esse paciente ou essa pessoa que a gente vai prestar esse socorro, né, de maneira adequada. E por isso a gente está aqui para poder passar da melhor forma para vocês, tá? Então vamos continuar aqui. Definição de suporte básico de vida ou BLS, tá bom? Conhecido no termo em inglês como Basic Life Support, é um conjunto de providências em sequência realizadas por uma pessoa leiga no local, profissionais de saúde e ou resgate que visam dar o primeiro atendimento até a chegada do serviço especializado, tá? Então, não adianta o serviço especializado chegar, o SAMU chegar, a unidade de suporte avançado chegar, se o suporte básico de vida não for bem feito.
tá? Então, o suporte básico, ele faz muita diferença e ele é fundamental na vida dessas pessoas que necessitam desse primeiro suporte, desse primeiro atendimento. E aqui a gente vai discorrer sobre parada cardiorrespiratória, que, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, é definida pela cessação súbita, inesperada e catastrófica da circulação sistêmica, associada à ausência de respiração. Podemos estimar algo ao redor de 200 mil paradas cardiorrespiratórias. Vitor, mutou seu microfone. Vitor? Aciona seu microfone, por favor. Tá acionado agora? Agora tá. Ah, sim. Ok. Então vamos lá. Vamos lá. Então eu vou retornar aqui para a gente. Todo mundo está me ouvindo agora, tá tudo certinho, né? Tá sim, Vitor, pode continuar. Sim. Definição aqui é de suporte básico de vida, tá bom? Vem do termo em inglês, que significa Basic Life Support, tá? É um conjunto de providências em sequência realizadas por uma pessoa leiga, profissional de saúde ou resgate no local onde ocorreu, né, esse incidente, e que visam dar o primeiro atendimento, o primeiro suporte, tá, para aquela pessoa. E lembrando, né, eu quero que vocês coloquem isso na cabeça de vocês, que se o atendimento prioritário, o primeiro atendimento não for bem realizado, não adianta muito o avançado, porque quando o serviço básico não é feito de maneira adequada, quando o avançado chega, ele já não consegue, né, fazer com que essa pessoa consiga retornar, ou se conseguir retornar, vai retornar com muitas sequelas, tá? Aqui definição de parada cardiorrespiratória, tá? Que é definido, segundo aqui a Sociedade Brasileira de Cardiologia, pela cessação súbita, inesperada e catastrófica da circulação sistêmica, associada à ausência de respiração. Podemos estimar algo ao redor de 200 mil casos de parada cardiorrespiratória ao ano no Brasil, sendo que na pandemia esse número aumentou para 260, tá? Sendo metade dos casos ocorrendo em ambiente pré-hospitalar, tornando-se um caso grave de saúde pública, tá? Então, aqui eu mostro um dado para vocês, junto com aquele dado do cardiômetro, que a gente tem nesse ano aqui um dado extremamente absurdo e preocupante, quase 1.000 pessoas estão morrendo, né? A gente tem em média de 1.000 pessoas indo a óbito por conta de doenças cardiovasculares, tá? Então, ainda é um problema que a gente tem que tentar resolver na base, né? E aqui, continuando, segundo o cardiômetro, mais de 200 mil mortes ocorrem devido a doenças cardiovasculares e também as comorbidades, elas levam, né, as pessoas a ir a óbito por conta do acometimento aí do sistema cardiovascular. Então, vamos ver aqui algumas comorbidades, tá? Insuficiência cardíaca, hipertensão pulmonar, cardiopatia hipertensiva, síndrome coronariana, valvopatias, miocardiopatias e pericardiopatias, doença da aorta, dos grandes vasos e fístula arteriovenosas, arritmias cardíacas, cardiopatias congênitas no adulto, próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados, além de diabetes mellitus, pneumopatias crônicas graves, hipertensão arterial resistente, hipertensão arterial estágio 3, hipertensão estágio 1 e 2 com lesão e órgão-alvo, tá? Então, a gente abre um parênteses aqui para falar sobre lesão de órgãos-alvos. O que seria isso? Quando a gente tem uma pessoa que ela está com uma hipertensão aí de 200
por 95 ou 220 por 100 por 110, a gente já tem aqui uma mente renal. Então, esse órgão, ele acaba se tornando um alvo, né? Porque ele não consegue regular a pressão de maneira adequada e vai acometendo vários outros órgãos. E quando a gente tem essa pressão descontrolada, a gente acaba tendo lesões que podem levar esse paciente a uma parada cardiorrespiratória, tá? Doença cerebrovascular, doença renal crônica, imunossuprimidos, anemia falciforme, obesidade mórbida, cirrose hepática e HIV. E aqui a gente entra com o suporte básico de vida, tá? Que a gente vai precisar ter uma rápida identificação, tá, do local, ou seja, uma pessoa que estava bem, né, e do nada essa pessoa ela acabou aí, né, ficando inconsciente, tá? Realizações das manobras de ressuscitação cardiopulmonar, ou seja, você vai tentar fazer isso da melhor qualidade possível, porque não adianta você tentar reanimar uma pessoa e não souber a técnica correta para que você consiga aí realmente fazer o que a gente chama de compressão torácica de boa qualidade, tá? Continuando aqui, a cada minuto que passa, quando uma pessoa está em parada cardiorrespiratória, ela perde cerca de 10% aí, tá? É uma média, né, que a gente tem, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, né? Então a gente tem aí uma perca, né, de 10% da função, né, fisiológica ali do nosso organismo. Então, em 10 minutos, a gente provavelmente pode ter aí 100%. Então, por isso que a gente precisa fazer essa identificação rápida, verificar a respiração, checar pulso, né, distal, checar pulso central. Se não tiver, já inicia a RCP. Também lembrando que se houver 2 pessoas no local, já pede para uma pessoa já entrar em contato com o serviço especializado e pedir o 10, só que a gente vai ver isso passo a passo já, tá? Aqui, tempo é cérebro, como eu já expliquei para vocês, a cada minuto que passa a gente perde 10% da capacidade vital do nosso organismo. Cessação de atividade do coração, da circulação e da respiração. Ausência de pulso ou sinais de circulação, principal característica que é o paciente inconsciente, tá? A reanimação cardiopulmonar, ela pode ser prejudicada por conta do pânico e do medo que acabam impedindo as pessoas de realizar uma RCP, tá? E isso não deve fazer parte da nossa vida enquanto profissionais de saúde, tá? Porque muitas das vezes as pessoas que conhecem, que sabem que nós somos profissionais de saúde, embora nós não tenha como é que eu posso dizer para vocês aqui, exemplificar, embora vocês não atuem diretamente aqui com a assistência, mas geralmente o primeiro suporte que as pessoas que nos conhecem, elas vão procurar a gente, então nós somos a primeira opção para eles, né? Então esse pânico e o medo, eles não devem fazer parte da nossa vida, tá? Enquanto profissional aí de saúde. Aqui a posição do coração, ele localiza-se entre os pulmões no mediastino, onde se situa-se obliquamente, tá? Então aqui a gente tem a base do coração nessa região e aqui a gente tem o ápice do coração, tá? Então a maneira mais adequada de você fazer a reanimação cardiopulmonar, quando você for colocar a sua região paternar aqui da sua mão, tá? Nessa região aqui, próxima à região dos mamilos aqui, tá? Bem pertinho aqui desse osso chamado externo, tá? Sinais e sintomas de uma parada cardiorrespiratória, o principal aqui é a inconsciência, tá? Ausência de movimento respiratório, ausência de batimentos cardíacos, lábios e extremidades cianóticas e pupilas dilatadas, tá bom? Pupilas dilatadas é o último que você vai avaliar, tá? Verificou, não tem pulso, tá? Tá cianótico e não tem movimento respiratório, chama o serviço especializado e já faz as compressões torácicas. Aqui, essa imagem é aqui da American Heart Association, tá? Da Associação Americana de Cardiologia, tá? Em que a gente
tem alguns elos, tá? Quando se trata de parada cardiorrespiratória extra-hospitalar, tá? Esse primeiro aqui se trata de parada cardiorrespiratória aqui no ambiente intra-hospitalar, e a gente vai falar aqui no ambiente extra-hospitalar, tá? Acionamento do serviço. Primeiro elo aqui, acionamento do serviço médico de emergência, depois que detectou uma parada cardiorrespiratória. RCP de alta qualidade ou boa qualidade, tá? Desfibrilação precoce. Não sei se vocês lembram no caso daquele jogador de futebol, Eriksen, ele conseguiu, né, voltar a tempo e sem sequelas por conta aqui da desfibrilação precoce, tá? Então, a desfibrilação precoce, quando a gente tem ritmos que são chocáveis, ela é benéfica para o paciente, tá? E aí você vai realizar esse ciclo aqui até a chegada da ressuscitação avançada do serviço especializado, tá bom? E aí, quando chega o serviço especializado, eles já começam a conduzir o caso. A barreira de sobrevivência, que foi o que a gente acabou de ver, tá? Então, no primeiro elo, a gente vai acionar o resgate. No nosso caso aqui, a gente vai chamar o SAMU 192 e verificar a ausência de respiração e checar o pulso carótido. Pulso carotídeo, tá? Segundo elo, realizar as manobras de RCP com qualidade, tá? Terceiro elo, uso do desfibrilador externo automático. E falando propriamente agora da parada cardiorrespiratória, vamos relembrar, né, alguns casos aqui. Então, nas formas de parada cardiorrespiratória, a gente tem aqui a taquicardia ventricular, a fibrilação ventricular, a assistolia ventricular e a atividade elétrica sem pulso. Logo aqui do lado, a gente tem um batimento cardíaco normal, tá bom? Quando esse batimento cardíaco ele tem um ritmo irregular ou tem um ritmo que não é satisfatório, ele não é capaz, ou seja, ele é ineficaz de fazer com que a gente tenha pulso, circulação, tá? Para que a gente consiga aí levar, né, oxigênio, né, para as demais partes do nosso corpo. Então, aqui, ó, quando a gente fala de ritmos cardíacos, a gente vai falar primeiro sobre a fibrilação ventricular. O que é fibrilação ventricular? Ou seja, imagina que na fibrilação ventricular existem diversos pontos dentro do coração ali que tentam comandar ele, tá? Então, esse movimento, por conta de ter diversos pontos, tá, que vão tentar comandar ele, a gente vai ter aqui o bombeamento ineficaz do coração. Consequentemente, a gente vai ter um ritmo irregular com ondas de tamanho e formas variáveis. Então, aqui, ó, aqui a gente tem, né, um exemplo de fibrilação ventricular, tá? O outro ritmo é a taquicardia ventricular, comandado através do ventrículo, porém, também, esse ritmo, ele não é eficaz, tá? Porque a frequência cardíaca, ela é tão alta, que chega aqui de 150 a 180 batimentos por minuto, tá? Que ele não consegue, né, fazer o movimento adequado ali de sístole e diástole, né? Sístole e diástole, ou seja, o coração ele não contrai e ele não relaxa de maneira adequada, tá bom? E o ritmo aqui, ele é regular, porém, ele é ineficaz. Olha aqui outro exemplo, tá? Pode ver que a gente consegue ter, né, ondas e tamanho de formas parecidas, porém, esse ritmo também não é eficaz. Assistolia ventricular, ausência completa de atividade, tá, do coração. E o protocolo é uma linha reta, ou seja, você não tem atividade no coração, tá? Então, aqui, consequentemente, a gente não tem pulso, tá? Atividade elétrica sem pulso é um ritmo compatível com a vida. Geralmente, esse ritmo cardíaco, ele é acometido das pessoas vítimas de afogamento, tá? O bombeamento também é ineficaz. Por quê? Porque a atividade elétrica aqui, ela é baixa e não é capaz de gerar pulso, tá bom? O que você não consegue nem verificar se o paciente tem bradicardia, porque bradicardia vem de frequência baixa, mas a gente não tem nem pulso, tá? Então, quando a gente vai realizar o choque nesse paciente, nesses 4 ritmos que eu acabei de mostrar para vocês, quais são o que a gente vai precisar fazer o choque, ou seja, resetar o coração?
durante a fibrilação ventricular e durante a taquicardia ventricular. Por quê? O DEA, né, o desfibrilador, ele vai tentar fazer com que o coração volte a funcionar de maneira organizada, tá bom? Porém, quando a gente fala sobre assistolia e atividade elétrica sem pulso, assistolia a gente não tem atividade elétrica, então não é o choque que vai fazer com que esse coração volte a ter atividade elétrica, e sim, né, a massagem cardíaca e aí algumas medicações que já entram aí no suporte avançado de vida, tá bom? No caso aqui já da fibrilação e taquicardia, ele vai tentar colocar ordem na casa aqui. Então, por isso que a gente coloca aqui, ó, o choque, ele é responsável por tentar resetar o coração, tá, dessa pessoa. Por isso que hoje em dia a desfibrilação precoce, ela é o mais indicado para essa pessoa e é benéfico para ela, tá? Os 4 passos que salvam vidas: primeiro, reconhecer uma parada cardiorrespiratória, pedir ajuda do 192, tá? Realizar compressões de boa qualidade e usar o desfibrilador externo automático, tá? Essas compressões, elas devem ser, tá, no adulto, 30 compressões, tá? Posicionamento ideal, ou seja, o posicionamento aqui do paciente, do profissional aqui em questão, ideal é ele estar de joelhos, tá bom? De 2 apoios aqui, tá? Percebe que o ombro dele, tá? Ele tá um pouco fletido aqui, ele tá um pouco curvado, na verdade. E a região do cotovelo aqui está reta, tá bom? É fundamental que você mantenha reta essa posição aqui e que a força, ela venha dessa região aqui dos ombros, tá? Para que você consiga comprimir, tá? Esse tórax da pessoa em questão, no mínimo em 5 centímetros de profundidade e no máximo a 6 centímetros, tá bom? E você precisa verificar se existe retorno torácico dessa pessoa, tá? Desse paciente aí. As ventilações, tá? 2 ventilações, ou seja, um ciclo, tá bom? A gente tem aqui de 30 compressões, tá? Para 2 ventilações, tá bom? A ventilação a gente pode fazer aqui boca a boca, mas não é o mais indicado hoje em dia, a menos que você conheça a pessoa, tá? Mas se for um desconhecido, tá? É muito melhor evitar, tá bom? Válvula máscara pela Pocket Mask, tá bom? Que é essa máscara aqui em que você coloca na via aérea superior desse paciente, né? Juntamente cobrindo a boca, e aí você tem segurança para, né, colocar a boca aqui e ventilar esse paciente, tá? A bolsa válvula máscara, que é o ambur, tá bom? Que o seu uso, tá? Ele não necessariamente a gente tem que ter o reservatório de oxigênio aqui, porque a gente já tem a presença do oxigênio ambiente aqui, do ar ambiente aqui, tá, em questão. E nesse caso aqui, esse paciente, ele não precisa de um fluxo a 100%, tá? Claro que se ele for um paciente vítima de trauma, a gente já vai falar, estiver tendo uma parada cardiorrespiratória, é um paciente bem mais grave que necessita, tá? E no momento que a gente estiver ventilando esse paciente, a gente precisa verificar se esse tórax ele está elevando ou não, tá? Se ele tem expansão torácica ou não. Se ele não tiver expansão torácica, você não está fazendo da maneira adequada. Ou o ambur não está sendo colocado de maneira correta, ou a máscara tem alguma evasão, e por aí vai, tá? Quando eu devo parar, tá? A reanimação cardiopulmonar? Quando já estiver exausto, né, já tiver sinais de exaustão, tá bom? Tá 30, 40 minutos tentando reanimar uma pessoa, tá? Sendo que você sabe que na teoria a gente tem ali, né, 10 minutos para poder atender esse paciente até que ele alcance 100% ali de comprometimento dos órgãos vitais dele. Chegada da equipe especializada, tá? Porque a equipe vai assumir. Quando a cena se torna insegura,
Quando é que a cena se torna segura? Imagina, todas as vezes que você forem abordar alguém que está em parada ou que precisa de algum atendimento de primeiros socorros, a sua segurança está em primeiro lugar. Acredito que quem já atuou aí no atendimento pré-hospitalar, tá? Quem lembra dos tempos de faculdade sabe que a segurança da cena é a nossa prioridade, porque você não pode simplesmente atender alguém e estar inseguro ao mesmo tempo, porque você não vai conseguir realizar o seu atendimento aí de qualidade, tá bom? Quando a pessoa tosse, quando ela está respirando, quando ela se movimenta, tá bom? Ou quando houver mudança de prioridade. Então, imagina ali que você está numa situação em que você detecta uma parada cardiorrespiratória, tá? Outra pessoa do lado, ela acaba se ferindo, né? Hipoteticamente, acaba se ferindo e tendo uma hemorragia muito grave, tá? E aí, então, essa pessoa ela vai ter que se tornar uma prioridade. Por quê? Porque essa hemorragia, ela pode ser capaz de levar essa pessoa a óbito, tá bom? E aí, em vez de você ter um óbito, você terá 2 óbitos, tá? Quando não realizar a reanimação cardiopulmonar, quando a gente tiver aqui evisceração extensa, carbonização, decapitação, rigor mortis, que é o estado cadavérico ali, né? A pessoa está toda enrijecida, e estágio de decomposição, tá? Desfibrilador externo automático, tá? Então, aqui a gente falou sobre as compressões e sobre a ventilação. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre algumas características aqui do desfibrilador externo automático, tá bom? Você vai posicionar esse dispositivo ao lado da cabeça do paciente e ligar, tá? Colocar as pás no tórax, tá? A primeira pá, as pás, elas sempre vão estar indicadas. Já vou mostrar um vídeo para vocês que vai exemplificar isso aí. Abaixo da clavícula direita, tá bom? E próximo aqui, abaixo do mamilo esquerdo, lateralmente, tá? Lembrando aí, vamos relembrar um pouquinho aqui de ausculta cardíaca, né? Lembra do foco em que a gente consegue escutar o ictus cordis? É nessa região que a gente vai colocar, tá? A outra pá do desfibrilador. Encaixar o conector das pás, tá? Aí você vai ouvir o desfibrilador, tá bom? Ele vai falar assim, analisando ritmos e vai orientar que você se afaste, tá bom? Se ele analisar o ritmo e esse ritmo for fibrilação ou taquicardia ventriculares, né? Ele vai indicar o choque, e aí você vai se afastar, e aí vai carregar e vai chocar esse paciente, tá bom? Depois do choque, automaticamente, tá? Imediatamente, você já vai aí reiniciar a RCP, caso você não veja esses sinais aqui, tá? Tosse, respiração e movimento, tá? Se não, se esse ritmo for uma sistolia, né, que é uma atividade que não tem atividade elétrica no coração, ou uma atividade elétrica sem pulso, né, um movimento muito fraco do coração, você vai reiniciar a compressão torácica desse paciente, tá? Quais são os riscos de interferência quando a gente estiver utilizando o DEA, tá? Não pode utilizar no local molhado, então você vai certificar-se, né, se esse local não está molhado, porque é risco para você, porque ele é um equipamento elétrico. Oxigênio, ou seja, alguma fonte de oxigênio, ela deve ser desligada caso você esteja próximo. Metais em contato com o paciente, como relógio, cordão, pulseira, brinco. Explosão, incêndio, quando você tiver risco de explosão, incêndio, né? Imagina que está numa fábrica e essa fábrica tem vários produtos químicos e esse choque pode, né, induzir aí a explosão e esse incêndio por causa desse vazamento. Movimentação, ou seja, se você tem aí, tá no local em que ele não tem estabilidade, né, e não é um local rígido, também tem aí você vai ter dificuldade, né, ou vai ter até mesmo riscos, né, para você. Emissão de ondas e a própria eletricidade, tá? Resumo, tá bom? De RCP em adulto. Avaliação, você vai verificar a responsividade dessa pessoa. Se ela não responde, tá? Ligar para o SAMU
tá? Serviço especializado e começar a compressão torácica, tá bom? 30 compressões para 2 ventilações, tá? E troca de função a cada 2 minutos quando houver 2 socorristas. Bom? Aqui a gente finalizou a parte de RCP no adulto. E a gente vai falar só um pouquinho sobre obstrução de vias aéreas por corpo estranho, tá bom? Que é quando a gente tem aí a obstrução parcialmente ou total, né, da passagem do ar até os alvéolos pulmonares, tá, dessa pessoa. Causas: língua, alimentos, vômitos, moedas, bexigas, chicletes, bijuterias, brinquedos e balas, tá? Como reconhecer? Início súbito de dificuldade respiratória, tá bom? Tosse, ruídos respiratórios incomuns, cianose, dificuldade ou até incapacidade de falar, choro fraco, não chora ou agitação, tá? E sinal universal do engasgo. Então, assim, é uma pergunta bem... chega até a ser engraçado, né? Mas quando eu dou essa aula, as pessoas falam assim, mas como é que eu vou perguntar para a pessoa se ela está engasgada, se eu estou vendo que ela está engasgada? Por uma coisa, porque se ela falar, isso quer dizer que ela está com uma via aérea pérvia, ou que ainda não foi totalmente obstruída. Mas se ela não falar, ela está com a via aérea totalmente obstruída, e isso vai fazer ela se tornar um paciente grave muito rápido e pode evoluir para uma parada respiratória, consequentemente aí uma parada cardiorrespiratória, tá bom? E o sinal universal do engasgo é aqui, tá? Que eu já coloco aqui junto para vocês com a manobra de Harlins, tá? Envolva seus braços entre a caixa torácica e o umbigo da pessoa engasgada, tá bom? Feche bem uma das mãos, mantendo o polegar de fora. Segure o punho com uma mão, pressionando com firmeza para cima, tá bom? Esse movimento você vai fazer tipo um J aqui, ó. Como se fosse um J, tá? Sempre nesse movimento, até que você veja se está obstruído, tá bom? Avalie se a obstrução foi concluída e se a vítima voltou a respirar, tá? Repita até o objeto ser expulso. Caso isso não ocorra, você vai, né, precisar deitar essa pessoa no chão e aí começar a manobra de RCP, porque ela já vai ficar no nível de inconsciência muito rápido por conta de que ela está totalmente obstruída. Tudo bem? E aqui a gente finaliza, tá bom? Tá essa primeira parte aqui de suporte básico de vida, tá bom? Vou passar um vídeo para vocês sobre RCP aqui, para que a gente possa dar continuidade nos outros assuntos, tá?
E agora eu vou colocar outro vídeo para vocês aqui sobre o uso do desfibrilador, e aí eu vou comentando com vocês aqui. Com tantos cuidados com a saúde, o que mais faltava para a Unip oferecer? A medicina. Com um curso aprovado pelo MEC, chegou o momento de encarar o desafio de formar médicos. Sabe? Neste vídeo, você vai aprender a usar o desfibrilador em caso de parada cardíaca. Essa ajuda caso a pessoa não estiver respondendo, mesmo ao segurar sua mão ou chacoalhar. Tá? Então, primeiro comentário aqui, tá bom? Percebe que ele percebeu a situação aqui, tá? Que é súbito, né? Que o paciente ficou inconsciente, tá bom? Você vai chamar esse paciente, vai verificar a responsividade dele tocando-o pelos ombros aqui, primeiramente, tá bom? Então você vai responder, tá bom? Oi, tá me ouvindo? Consegue me ouvir? Tá acontecendo alguma coisa? Aí vai ver que a pessoa não tem responsividade nenhuma. Se ela falar contigo, ela pode estar tendo o início de um infarto aí, tá bom? Mas se ela falar contigo, ela não está em parada, tá? Então, continuando aqui. Olhar seus olhos. Deite-a de costas. Verifique sua respiração colocando uma mão em sua testa e os dedos da outra mão sobre seu queixo. Cuidadosamente, incline sua cabeça para trás e abaixe seu queixo para abrir totalmente suas vias respiratórias. Tá? Hoje em dia, tá? Antigamente era necessário você ter uma via aérea pérvia, tá bom? Para poder fazer a ventilação adequada nesse paciente. Mas, nessa nova atualização da American Heart Association, em 2020, eles colocaram uma recomendação que você pode simplesmente só fazer as compressões torácicas, porque elas vão ser benéficas para o paciente, tá bom? Porque a gente tem um armazenamento de oxigênio ainda quando há uma parada cardiorrespiratória. Existe uma reserva de oxigênio, tá bom? Então, principalmente essa manobra que ele acabou de fazer aqui, a famosa manobra de chin lift, tá? Só que ela é prejudicial muitas vezes para o paciente vítima de trauma, tá bom? Imagina assim, é um pedreiro que ele estava trabalhando e ele acabou tendo uma parada cardiorrespiratória, ele estava em cima do andaime aí de 3 metros. Então ele vai ter possivelmente uma lesão aí de coluna cervical. Se você fizer esse movimento aqui, com certeza você vai agravar, tá, a lesão desse paciente aí, tá bom? Então, não é totalmente o mais indicado hoje em dia, tá bom? É possível confirmar que a vítima não está respirando se você não vir ou ouvir nenhum movimento respiratório, nem sentir nenhum sopro de ar em sua bochecha. Ligue para o serviço de emergência. Peça a alguém que esteja no local para trazer um desfibrilador. Enquanto estiver esperando os serviços de emergência, descubra o peito da vítima. Comece uma massagem cardíaca. Fazendo... Continuando aqui, tá? Então, a maneira ideal de se posicionar é ao lado do paciente, tá bom? Entre o tórax dele aqui, tá bom? Lembrando, novamente, olha aqui o ombro um pouquinho curvado. Isso aqui é para que você possa fazer a força nessa região, tá bom? Comprimindo o tórax desse paciente, visualizando se tem retorno aqui torácico, ó. Esse retorno ele tem que ser evidente, tá bom? E em nenhum momento o seu cotovelo pode dobrar, tá bom? Percebe que está reto aqui todo o tempo, tá bom? Mas vá procurar um desfibrilador, se houver algum por perto. Uma vez que você tiver o desfibrilador em mãos, ligue isso existe. Tire os eletrodos da embalagem. Retire as películas de proteção. Coloque cada eletrodo conforme ilustrado no diagrama da embalagem ou no próprio eletrodo.
Aqui ele está colocando os eletrodos, né? Então ele vai colocar esse primeiramente abaixo da clavícula direita aqui, e o outro tá lateralmente, próximo à linha M clavicular aqui, tá? Abaixo logo do mamilo, na parte lateral ali. Vai ligar, né? E vai indicar o choque, tá bom? Certifique-se de que ninguém esteja encostando na vítima. Deixa eu pegar uma imagem melhor aqui para vocês, tá? O porquê que o DEA ele tem que ficar nessa região aqui? Porque aqui a gente tem a base, aqui a gente tem o ápice do coração, tá bom? Então, a gente precisa percorrer esse choque por todo o coração, tá bom? Então é por isso que ele é colocado nessa maneira aqui. Ninguém esteja encostando na vítima, enquanto o desfibrilador espera analisando seu ritmo cardíaco. Siga as instruções do equipamento. Vão indicar se você deve aplicar um choque ou continuar com a massagem cardíaca. Prossiga desta forma até que os serviços de emergência possam assumir ou até que a vítima... Quando o choque foi realizado, com certeza ele poderia estar ou com uma fibrilação ou com uma taquicardia ventricular, tá? E aí o choque foi realizado, logo após o choque ter sido realizado, já retorna aqui para a massagem cardíaca, tá bom? Então, gente, essa foi a primeira parte da nossa palestra, tá bom? A gente ainda tem muito mais, tá bom? E se alguém tiver alguma dúvida, tá bom? A gente abre um espaço aí de 2 minutinhos para que a gente possa sanar essa dúvida da melhor forma possível. Tudo bem? Podemos continuar? Vitor, no chat tem uma pergunta. Bora ver aqui, então. Não estou vendo mais. Acho que quem perguntou foi a Carla. Em tempos de pandemia, pode ser usada a Pocket Mask? Não, é melhor evitar, tá bom? É melhor evitar, tá bom? Porque, querendo ou não, você vai ter ali a liberação de aerossóis, tá? Então, é melhor evitar. Mesmo usando a pocket máscara, na pandemia, o mais adequado é o uso do ambu. E também, por isso, eles acabaram reforçando, né, a questão de entender que a gente tem uma reserva de oxigênio. Não posso afirmar para vocês aqui, de fato, qual é essa reserva de oxigênio que a gente possui no nosso corpo, porque existem pessoas que vão supor, saturam 95, mas eu tenho colegas que a saturação normal dele é 93, tá bom? Pensem em pacientes de POC, ele vai saturar 95, 98%, 99%, com certeza esse pulmão dele está sendo agredido por essa hiperoxigenação, mas o corpo ele acaba armazenando, tendo uma reserva de oxigênio aí para poder para poder fazer as compressões aí de qualidade até o serviço especializado chegar. Tudo bem? Mais alguma pergunta, gente? Que a gente possa continuar? Acho que pode dar continuidade, Vitor. Qualquer coisa o pessoal vai perguntando conforme vai o curso. Ok, então vamos lá. Deixa eu só colocar. Vamos falar um pouquinho agora de controle de hemorragias, tá? Bem, o controle de hemorragias, tá? Ele veio principalmente muito mais forte
com a atualização da Bíblia de quem atua no atendimento pré-hospitalar, que é o famoso PHTLS, né, que é um livro extremamente extenso, mas que a gente utiliza como base, né, para poder ter um atendimento ordenado, um atendimento adequado, né, durante um atendimento pré-hospitalar. E o controle de hemorragias, ele é um curso que talvez alguém já conheça, esse curso chamado Stop the Bleed, tá bom? Que é estanque o sangramento ou pare o sangramento, tá? Vindo dos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos a gente sabe que tem uma questão muito séria ali, né, de atiradores que acabam tirando a vida de muitas pessoas, principalmente dentro da escola, né, dentro de universidades, em locais de bastante pessoas, né? E muitos desses óbitos que ocorreram lá por conta desses tiroteios que aconteceram era por conta de pessoas que estavam assim, né, acabaram levando um tiro e aí acabou atingindo uma artéria importante e aconteceu essa hemorragia que a gente chama de hemorragia grave, uma hemorragia externa, ou seja, que você está visualizando ali. E aí essa hemorragia acabou fazendo com que essa pessoa perdesse volume, né? Perdendo volume, você não tem circulação. Se você não tem circulação, você não tem oxigênio, você não tem, né, o transporte adequado, né, dentro do nosso organismo, e aí essa pessoa acaba indo à falência, né, cardíaca, falência respiratória e tudo mais, tá? O Stop the Bleed, ele usa um mnemônico chamado ABC, alerta, ou seja, você vai, né, se alertar de que está ocorrendo, né, uma situação ali, né, o porquê aconteceu aquilo. O B, que é o bleed, você vai ver o aspecto desse sangue. A gente sabe que existem aspectos do sangue venoso e do sangue arterial, tá bom? E até mesmo a velocidade com que esse sangue acaba... Quando a pessoa está perdendo sangue, você percebe, né, que tem um volume maior, um volume que não é normal a sair, né, de um sangramento venoso. Quando ele é um sangramento arterial, por conta da pressão ser maior, ele acaba sendo mais forte, tá? E você vai comprimir, fazer uma compressão, tá? De maneira bem resumida, a gente falando aqui, o alerta, verificar a segurança da cena. Por que isso aconteceu? O que aconteceu para essa pessoa acabar, né, tendo uma hemorragia grave? Ligar para o serviço especializado, tá bom? 192. O bleed, observar esse sangramento. Verificou que é uma hemorragia externa. Onde está localizado? Eu devo expor esse paciente para procurar essa hemorragia, tá bom? Eu vou retirar a camisa dele e tudo mais, tá? Comprimir o sangramento de maneira adequada. Compressa ou pano limpo, tá bom? Agora, uma perguntinha para vocês. Eu tenho uma pessoa que eu acabei de verificar que ela está com uma hemorragia. Tá, não tem uma compressa e nem tem um pano limpo. Mesmo assim, eu vou fazer essa compressão? Alguém pode me responder? Para responder, ative o microfone, porque eu não estou tendo acesso ao chat. Vamos lá, gente. Vamos lá? Eu vou usar um pano limpo ou um pano sujo para poder comprimir uma hemorragia externa grave? Fazer num torniquete. Também, mas o torniquete ele é a nossa última opção. Mas assim, você tem como opção ali a compressa ou o pano. Você pode colocar um pano sujo? Não. Ok. Gente, a gente pode colocar um pano sujo, tá? Mas, preferencialmente, que esse pano seja de algodão. Assim, não evitar, no máximo possível, não utilizar toalha. Porque a toalha, ela foi feita para sugar. Então, se você tenta comprimir com toalha, você vai estar, né, proporcionando uma maior ali, hemorragia nesse paciente, porque a toalha vai acabar sugando, né, aquele volume, tá bom? A infecção,
né, causada por um pano sujo, a gente trata depois, né? No hospital, no ambiente adequado. Mas a hemorragia não tem como a gente controlar no hospital, né? A hemorragia a gente controla no local, tá bom? Então, por isso que o controle de hemorragias ele acaba sendo muito mais grave do que uma obstrução de vias aéreas, tá? Que é o que a gente vai ver quando a gente for falar sobre trauma, tá bom? Então, sanada essa dúvida aí de vocês, que eu acabei provocando em vocês, pode utilizar, tá bom? Mas o mais adequado, o cenário ideal, uma compressa ou um pano limpo, tá bom? De preferência de algodão, tá? Torniquete de 2 a 3 polegadas acima do ferimento e o torniquete nunca pode ser utilizado nas articulações, tá? Comprimir, você vai comprimir, você tem 2 formas de compressão, tá bom? Essa maneira que a gente tem uma hemorragia, tá? Mas essa hemorragia eu consigo controlar ela só com uma compressão, tá? Ou o preenchimento de feridas, tá? Que aqui ele já é um pouquinho mais relacionado, vamos supor que uma pessoa tenha pegado, tenha sido vítima de ferimento por arma de fogo, tá? Tá. Esse ferimento atingiu uma artéria. Tudo bem, já verifiquei o aspecto do sangramento, a cena está segura. Tá. Não consegui só com a compressão estancar esse sangramento. O que eu vou fazer? Eu vou pegar gás, né, no cenário ideal, com a minha luva e tudo mais, empacotar essa ferida, tá bom? Qual é a maneira correta de empacotar, ou seja, de preencher essa ferida? Tá bom? Você vai localizar, primeiramente com o seu dedo, tá? A artéria que está atingida e vai tentar estancar esse sangramento arterial, primeiramente com o seu dedo. Logo depois você vai pegar folha por folha ali da gase, né? E aí ir colocando, coloca um dedo, aí aperta. Depois vem com outro dedo, aperta o outro dedo e até você preencher totalmente essa ferida e colocar uma bandagem por cima, tá? E aí você vai conseguir controlar e aí conseguir também salvar a vida dessa pessoa, tá bom? Uso do torniquete, tá bom? Antigamente, né, não era indicado o uso do torniquete, tá bom? Existiam muitas controvérsias, mas hoje em dia ele é indicado, tá bom? O torniquete profissional ou o torniquete, né, improvisado, tá bom? Desde que você consiga controlar de maneira adequada aqui, ó, a hemorragia, né, presente nessa pessoa. Existem 3 tipos de torniquete, porém eles têm a mesma funcionalidade, tá? Esse aqui é o torniquete do bombeiro, utilizado pelo bombeiro, tá bom? Para identificar essa cor laranja que é do bombeiro. Esse torniquete preto, ele já é utilizado pelos profissionais ali, militares, tá bom? Porque é um torniquete tático, tá bom? Esse torniquete azul é o torniquete de treinamento, tá bom? Agora, Vitor, qual é o tempo que a gente pode colocar esse torniquete? Alguém pode me dizer aí se a gente pode... Qual o tempo que vocês acham que a gente pode colocar esse torniquete? E se a gente pode afrouxar esse torniquete? E se a gente pode afrouxar... De quantos minutos a gente pode afrouxar esse torniquete? Alguém para me responder aí? Bora lá, gente. Quanto tempo eu posso deixar esse torniquete aí? 2 horas. Ok. Tem mais? Quem dá mais? 5 horas. 5 horas? Muito bem. Eu posso afrouxar ele? Se eu posso afrouxar, quanto tempo? De quanto em quanto tempo eu posso afrouxar? Não pode afrouxar. Muito bem. Então vamos lá, gente. Podem mutar seus microfones. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. O tempo do torniquete adequado, feito de maneira adequada,
tá bom? Ele pode ficar de 4 a 6 horas nesse paciente, até ele chegar no serviço especializado. Ah, mas ele chegou no hospital ali numa UPA. É o serviço especializado? Não, não é. Então não é para retirar. Tá bom? Até ele chegar no serviço especializado, até eu conseguir aí uma avaliação do cirurgião vascular, tá bom? Além disso, o torniquete ele não pode ser afrouxado, tá bom? Ele não pode, em hipótese alguma, ser afrouxado. Se está ainda o sangramento, isso quer dizer que o torniquete ainda não está fazendo o seu serviço, né? Ele não foi colocado de maneira adequada, tá bom? A maneira de colocar esse torniquete é bem simples e muitos torniquetes um pouco mais modernos, eles possuem uma caneta aqui, em que você, no momento que colocar esse torniquete, né, como é que você vai colocar? Aqui tem um velcro que você vai abrir ele, tá bom? De acordo aí com o tamanho, né, do braço do paciente, e aí, quando você colocar de 2 a 3 polegadas acima do ferimento, e nunca colocar numa articulação, tá? Você pode colocar nos membros superiores e nos membros inferiores para estancar esse sangramento, nunca no pescoço, tá bom? Depois que você colocar, você vai passar o velcro aqui, né? Para ajustar esse torniquete e dar uma volta, a volta até que você consiga perceber, tá? Que esse torniquete, ele foi bem preso, tá bom? Essa arte aqui, tá? Essa arte, ela acaba entrando nessa região aqui, tá bom? E aí que você coloca o tempo, tá? O horário que você colocou. Que horas tem? 16h07, tá? Você coloca aqui para você poder ter um controle, né, do horário que você colocou esse torniquete, tá? Tipo de controle, compressão direta, que a gente viu, né, que é o primeiro, né, a primeira opção, preenchimento de ferida, tá? E alguns agentes hemostáticos utilizados aí, né, pelo pessoal que atua nas Forças Armadas, tá bom? E o uso do torniquete, que a gente já sabe, né, as suas funcionalidades. Tudo bem? Aqui a gente termina o controle de hemorragias. Tudo bem, gente? Ficou alguma dúvida? Não. Ok. Não. Então vamos continuar aqui. Não. Muito bem. Não. Oi, pode falar. Então, uma dúvida. Como você falou, né, no uso do torniquete, você colocou ele como última opção. Mas, possivelmente, no material, as atualizações atuais falam que ele é a primeira opção. Tem alguma mudança, alguma coisa nesse sentido? Não? E quanto ao preenchimento, acho que é interessante que esse preenchimento, né, como você mostrou aí bem, seja feito nas áreas juncionais. Os demais, deveria estar usando o torniquete. Né? Sim. Então, o que acontece? O uso do torniquete, pelo curso Stop the Bleed, né, ele usa uma ordem, né, pra gente. Então, eu utilizei o Stop the Bleed como base, mas, assim, não quer dizer que ele vai ser o último caso, né, porque depende muito da ferida depende muito do ferimento que você está visualizando ali, né, no paciente. Deixa eu ligar minha câmera aqui também. E, então, o que acontece? Em relação ao empacotamento de ferida, tá? Ele vai ser utilizado quando você já não consegue fazer com que o torniquete ele seja adequado, né? Principalmente ali na região, né, como você bem falou, nas regiões juncionais, né? Das nossos membros superiores ou inferiores, né? E é muito bacana essa prática que eu faço com os alunos, porque o empacotamento de ferida, a gente coloca eu não sei se vocês já passaram pelo curso Stop the Bleed, mas a gente coloca, né, um equipo dentro de um pedaço bem grande de carne, e aí ele funciona como uma artéria, a gente abre o frasco de soro, né, abre todinho ele, né, e vai pingando ali, né, o sangue, né, e aí quando você realmente consegue
tocar nesse sangramento, né, verificar que é ali que está jorrando sangue, você vai apertar e vai ver que lá no equipo ele vai parar. E aí você vai começar a empacotar essa ferida, né? E o empacotamento, ele não é simplesmente, como é que eu posso dizer para vocês, ele não é o principal. Além de você empacotar, você ainda vai ter que passar uma atadura, né, para poder realmente fazer uma compressão de qualidade e aí sim você conseguir ter um controle dessa hemorragia. Tudo bem? Obrigado. De 4 a 5 horas, da mesma forma que foi colocado, sem afrouxar nada, sim, tá? A menos que você tenha aí colocado de maneira inadequada, nos primeiros minutos você já vai verificar, mas colocou, já não tira mais, né? Deixa lá até o serviço de referência, até realmente o hospital de referência que vai tratar definitivamente essa lesão no paciente. Tudo bem? Gente, então vamos lá agora para a parte de choque elétrico, tá bom? E queimaduras. Bem, no choque elétrico, tá? No nosso país, aqui no Brasil, em média, 4 pessoas são vítimas de choque elétrico todos os dias. Um óbito a cada 4 dias. A cada quatro pessoas, quer dizer. Eu tenho um relato para passar para vocês aqui, tá? De um profissional, inclusive colega nosso de trabalho, enfermeiro, que atua no transporte aéreo, atua no SAMU também. A esposa acabou indo a óbito por conta de um choque elétrico. O que aconteceu? Eles estavam em reforma na casa, e aí o pedreiro estava usando alguma máquina que precisava utilizar 220 volts, e aí esse cabo não estava, né? Era uma gambiarra que ele tinha feito e acabou deixando energizado esse cabo. Ela pisou descalço, acabou tendo um choque, né, muito forte e acabou tendo uma parada cardiorrespiratória. Ele conseguiu reanimar, mas no hospital teve mais 7 paradas cardiorrespiratórias e acabou não conseguindo aí sobreviver, tá? Então, é um problema grave, né? Acho que muitas pessoas, né, acabam lidando com a energia, né? Para tudo a gente precisa de energia elétrica, né? E assim, o choque ele acaba provocando formigamento, dor e contrações musculares, tá? Aqui, até 10 miliamperes, a pessoa ela sente só formigamento. Até 20, dor e formigamento forte. Até 100 miliamperes, tá? Convulsões e parada respiratória. Até 200 miliamperes, fibrilação, tá? Acima de 200 miliamperes, queimaduras e parada cardíaca, tá bom? Então, aqui, a gente tem que ter muito cuidado, tá bom? Quando a gente, principalmente, for lidar com uma pessoa vítima de choque elétrico, certificar-se que a área está segura, que a cena está segura, tá? Perigos, trabalhadores sem EPI, tá? Choque acidental em fio energizado, tomadas sem proteção e gambiarras, tá bom? Quem aqui já não precisou fazer uma gambiarra num cabo de ventilador, ou até mesmo num carregador, tá? E isso é perigoso, né? E é um risco para a pessoa tomar um choque elétrico, tá? Quais são os riscos maiores? Parada respiratória e parada cardiorrespiratória, principalmente aqui por fibrilação ventricular, tá? Principais condutas: segurança da cena, tá? Ou seja, como é que você vai ter essa segurança na cena? Ligando para o serviço especializado. Talvez eles passem algumas orientações, tá bom? Como você vai conduzir na cena, ou até mesmo só vai depender deles ali a questão de tornar esse lugar seguro, tá bom? Desligar ou afastar, né, a fonte de energia, tá bom?
doméstico ou até mesmo no trabalho, saber onde é que fica o disjuntor geral, que vai desligar toda a parte elétrica, tá bom? E certificar-se que realmente está desligado, tá bom? Utilizar equipamentos para testar se ainda tem energia, tá? E fazer uma avaliação primária, tá bom? Desse paciente aí. Para saber, para checar se ele teve queimadura, né? Se ele caiu de alguma altura, tá bom? Se ele está em parada, tá bom? E assim por diante. Queimaduras, tá? É uma lesão na pele causada por calor, frio, eletricidade, produtos químicos, gases, fricção e radiação, no caso da luz solar. No caso da queimadura, a gente tem aqui 3 graus para discorrer com vocês, tá bom? Primeiro grau, pele vermelha, aumento da sensibilidade sem bolhas, não entra no cálculo de superfície corporal queimada, tá? Segundo grau, parcial, pele vermelha com formação de bolhas, ardor intenso, área sensível ao frio e vento, tá? Atenção aqui para esse segundo grau, em que essas bolhas elas não podem ser estouradas, tá, gente? No terceiro grau, a gente já vai ter a presença aqui de pele branca, vermelha e marrom, superfície seca, exposição do tecido gorduroso e pouca dor, tá? O que acontece? A pessoa sente pouca dor porque ela acaba perdendo, né, sendo queimado ali os neurotransmissores responsáveis pela sensibilidade da dor, tá bom? Porém, é um paciente extremamente grave, tá? Quais são as condutas? Lavar com água corrente ou fria por 20 minutos, remover adornos, roupas, toalhas não aderentes, cobrir a área queimada com curativo leve e prevenir a hipotermia, tá bom? Principalmente aqui, gente, levar em consideração a hipotermia, porque ela pode, né, fazer com que essa pessoa vá a óbito. Tá? Existem algumas situações em que, vamos supor que você vai fazer uma ocorrência que é meio-dia, 1h, e o sol tá torando, tá? Quente pra caramba. Muitos profissionais podem reclamar muito de calor e tudo mais, aí eles entram na ambulância de volta, né? Aí, nessa ambulância, eles podem colocar o ar-condicionado aí no mínimo, né? Na temperatura mínima, para poder gelar muito. Mas e aí? E aí o paciente? Como é que você vai prevenir ele com a hipotermia, tá bom? Tá? Lembrando que o paciente, ele é aqui a sua prioridade. Tudo bem, gente? Então, ficar atento a isso, tá? O que não fazer? Não retirar as roupas aderentes ou substâncias em chamas. Não utilizar gelo ou água gelada. Não furar bolhas. Não aplicar loções e não aplicar pasta de dente, manteiga, clara de ovo ou fórmulas caseiras, tá bom? É muito comum, né? Pasta de dente, clara de ovo, tá? E algumas outras fórmulas caseiras que a gente acaba vendo no nosso serviço aqui. Tudo bem, gente? Então, aqui foi uma forma bem breve de falar para vocês, tá? Sobre choque elétrico e queimaduras, tá bom? Se ficou alguma dúvida, a gente pode tirar agora, tá bom? Para que a gente possa partir para a nossa aula para a gente falar um pouquinho sobre trauma e falar um pouquinho também, né, sobre imobilização, tá? Isso, Rosalina, eu acabei não colocando no slide, tá bom? Peço desculpa para vocês, tá? E quando a gente tem o acometimento, principalmente aqui, da pele, do músculo e do osso, tá? Então, isso a gente classifica como o 4º grau, tá? E só a nível de conhecimento passando aqui para vocês, quando a gente fala de lesões de 3º e 4º grau, a gente já deve considerar aí a questão de repor, né, volume nessa pessoa, tá bom? Em que o serviço especializado, né, já vai utilizar aquela famosa fórmula de Parkland, a gente já vai ter aí que verificar a porcentagem, né, de superfície queimada, né, corporal queimada, para poder aí fazer uma intervenção adequada nessa pessoa que acabou sendo acometida aí por queimaduras. Tudo bem? Tá, gente, agora eu quero falar com vocês um pouquinho sobre
trauma, tá? E quando a gente tem trauma, geralmente, né, a gente precisa, às vezes, fazer algumas intervenções, né, básicas, como aí as imobilizações, tá bom? Essa aula, principalmente em relação à imobilização, ela ficaria muito mais adequada, principalmente vocês fazendo a imobilização e tudo mais, tá bom? Mas isso pode ficar para um outro momento, tá? Então, aqui a gente vai falar um pouco sobre o XABCDE do trauma, tá bom? E imobilização. Então, gente, quando a gente fala sobre o XABCDE do trauma, tá? O XABCDE do trauma nada mais é do que um protocolo, tá bom? De avaliação, quando a gente vai, né, lidar com o trauma, né, de alguma pessoa, tá bom? Que a gente está sujeito, né, ao acontecimento de trauma em qualquer local que a gente esteja, tá? A gente vai verificar primeiramente aqui o X, que é a hemorragia, que a gente fala de hemorragia exsanguinante, tá bom? Que são as hemorragias que podem levar essa pessoa a óbito, tá? Por conta de que ela está perdendo volume, tá? O A, eu vou verificar a via aérea, tá? Então, na via aérea, eu vou verificar aí como é que eu vou desobstruir essa via aérea e, principalmente, se esse paciente tem, né, suspeita de lesão cervical, né? Estabilizar essa coluna cervical para poder ir para o B, que é a respiração, né, verificar o padrão respiratório, né, quando a gente está falando de básico aqui, a gente não vai fazer uma ausculta pulmonar nesse paciente, né, mas a gente pode fazer o básico, né, sem interferir aí no avançado, né, sem prejudicar, né, essa pessoa. Circulação, controle de hemorragia, né? Mas aqui, ele diz aqui, aferição de PA, mas eu quero que vocês atentem para uma coisa, tá? Na circulação, vocês vão ver 3 aspectos, tá? Pulso, pele, tá? E perfusão, tá? Em que no pulso você vai verificar se esse pulso, ele tá taquicárdico, ele tá bradicárdico, ele tá normal, tá? A pele vai verificar se é uma pele fria, se é uma pele pegajosa, se esse paciente está sudoreico ou não, tá? E a perfusão vai verificar, né, se ele tem um retorno, né, de circulação entre até 2 segundos, se não, se tiver acima disso, provavelmente é um paciente que está entrando em choque. Tudo bem, gente? Estado neurológico, em que a gente vai utilizar aí, né, a famosa escala de Como de Glasgow, para avaliar se esse paciente ele tem déficit neurológico ou não. E a exposição, tá, que é quando eu vou visualizar possíveis traumas, possíveis fraturas, tá, imobilizar, fazer uma mobilização correta, tá, e prevenir também aqui a hipotermia, tá bom? Não somente quando a gente fala sobre queimaduras, tá bom, gente? A prevenção da hipotermia, ela é também no trauma, a gente deve realizar, tá? Então, aqui a gente tem um bonequinho, né? A gente consegue, né, falar um pouquinho para vocês sobre aqui a hemorragia, tá? Então, se você verifica que tem uma hemorragia, o que você deve realizar? Controle de hemorragia, tá bom? Que você vai utilizar ou a compressão, ou o uso do torniquete, ou uso do empacotamento de ferida, ou preenchimento de ferida, tá bom, gente? Respiração, verificar como é que tá o aspecto, tá? Se ele tem movimento torácico, tá bom? Vias aéreas, então aqui, ó, quando você vai abordar uma pessoa que tá acabou de acontecer um acidente, vítima de trauma, tá? E ela tá falando contigo, tá? Isso quer dizer que ela tem uma via aérea pérvia e provavelmente ela tem uma respiração adequada, tá bom? Mas isso não significa que 1 ou 2 minutos depois essa pessoa ela vai começar a agravar, tá bom? O C, que a gente vai verificar a circulação, tá? No C, a gente tem um controle de hemorragia, só que é um controle, tá? É aquele controle de hemorragia em que a gente não verifica a questão de hemorragias graves, tá bom? Aquela hemorragia importante ali que você tá vendo, né? Que tá jorrando sangue do paciente, você precisa conter, tá bom? É uma hemorragia que você vai verificar já se tem ali escoriações, se tem um sangramento um pouquinho mais leve do que
quando a gente vai verificando aqui no X, tá? E também a gente verifica aqui, né, pele, perfusão e pulso desse paciente. D, a gente vai verificar a disfunção neurológica desse paciente, tá? E a exposição no E. Quando a gente fala sobre X-ABCDE, tá? Ele é um protocolo, ele foi utilizado, né, ele foi feito porque o que acontece? Uma breve história para vocês aqui, teve um médico, né, que eu não lembro o nome agora, o nome dele, mas aconteceu um acidente de avião com ele, tá? Nos anos 80. E aí, quando a equipe de serviço especializado, né, chegou, eles não sabiam por onde iniciar o atendimento. E aí, ele verificou essa situação, né, ele era médico e ele tinha contato com a Sociedade de Cirurgiões dos Estados Unidos, e acabou que ele viu que eles não tinham um protocolo e acabou, né, indo pesquisar sobre isso e instaurou um protocolo, né, chamado X-ABCDE. Antigamente era ABCDE, tá bom? Que era o mnemônico, né, que a gente fala. E agora, recentemente, entrou aí o X, que é para controle de hemorragia, tá? O método mnemônico X-ABCDE surgiu porque notou-se que o trauma mata seguindo uma cronologia previsível. Assim, por exemplo, a hemorragia mata mais que a obstrução das vias aéreas, assim como mata mais do que a perda da capacidade de respirar, que mata mais rapidamente do que a redução do volume sanguíneo circulante, tá? Vindo a seguir o problema mais letal, a presença de uma lesão em massa expansiva intracraniana, tá? Hemorragia exsanguinante, tá? Controle de hemorragias graves, identificação, né, rápida ali, tá? Então, verifiquei que, embora esse paciente esteja responsivo, vou ali, né, fazer o controle dessa hemorragia, tá? Verificar também a segurança da cena, ou seja, eu vou ficar em alerta, né, vou verificar o aspecto desse sangue e vou comprimir, tá? Fazendo ou a compressão, ou o preenchimento, ou o uso do torniquete, tá? Vias aéreas, tá bom? Então, nas vias aéreas, a gente vai verificar se esse paciente ele tem vias aéreas pérvias ou não. Se ele não tiver com a via aérea pérvia, tá? Você vai tentar desobstruir. Mas como é que você vai desobstruir? Se ele tem um risco de lesão, se ele tem uma suspeita de lesão cervical, você não vai utilizar essa manobra de chin lift, que foi que a gente visualizou naquele vídeo, primeiro vídeo que eu mostrei para vocês, tá? Você vai realizar a manobra de jaw thrust, tá? Em que você vai se posicionar atrás da cabeça da vítima com as mãos espalmadas, mantendo a cabeça na posição neutra, tá? Justamente para que você não venha agravar ainda mais essa lesão. Posicionar os dedos indicador e médio no ângulo da mandíbula e polegares sobre o queixo da vítima, tá? E aí você vai fazer uma tração, tá, no seu dedo indicador e médio, tá, para poder liberar essa via, tá? E aí esse paciente ele ter aí uma via aérea desobstruída, tá? Gente, não é o cenário ideal, né, quando a gente fala sobre suporte básico de vida, tá? Mas vamos supor que você está, né, numa empresa em que essa empresa ela tem toda uma estrutura de primeiros socorros e aí vocês têm ali um cilindro de oxigênio, tá? E dominam também a oxigenoterapia, tá bom? Todo paciente vítima de trauma, ele precisa, né, de receber oxigênio, tá? Em alto fluxo, tá? Para poder você não agravar ainda mais esse caso do paciente, mas você só vai conseguir oxigenar ele se você, né, desobstruir essa via, caso ela esteja obstruída, tá bom? A ventilação é que a gente vai verificar, né, se esse paciente, qual o aspecto da respiração dele, tá bom? E fornecer oxigênio para ele, tá bom? Aqui a gente tem algumas formas, né, por exemplo, aqui a gente tem um catéter nasal, então ele tem uma quantidade mínima aqui, tá bom? E máxima. E a indicação é emergência não traumática, tá bom? Mas o que a gente vê, principalmente nos serviços de
suporte pré-hospitalar, tá? De atendimento pré-hospitalar, é o uso de máscara, tá? Com reservatório, né? Principalmente para pacientes com iminência de choque aqui, tá? Circulação, tá? Que eu quero que vocês guardem aí, tá? Sempre quando vocês forem para o C, checar o pulso, checar a perfusão e a pele desse paciente, tá? Para que você consiga aí, pelo menos quando o serviço especializado chegar, dizer assim, olha, esse paciente aí, a perfusão dele está acima de 2 segundos, tá bom? A pele dele está pegajosa, tá? Então, você tem um quadro aí que você consegue, né, já ter uma noção de que esse paciente ele é um paciente grave, é um paciente crítico, tá? Ter incapacidade, né, neurológica, ou seja, você vai utilizar como parâmetro aqui a escala de Coma de Glasgow, tá? Em que você vai ter que avaliar a abertura ocular, tá? A resposta verbal e a resposta motora, e em 2018 ela foi atualizada, né, em que a gente verifica também a pupila desse paciente, né, e faz a subtração entre o valor que você teve, né, entre abertura ocular, resposta verbal e resposta motora, e diminui pela resposta pupilar desse paciente, tá? E no E, né, que é a exposição da vítima, você vai expor ela, né, da maneira mais discreta possível, tá? Para saber, para verificar se essa pessoa tem possíveis fraturas, né, e verificar, fazer uma inspeção, né, total já nesse paciente e prevenir contra a hipotermia, que é o controle do ambiente aqui. Bom, gente? E aí, tá, você verificou, não é que a gente tem uma fratura, tá? E aí a fratura, tá? A gente vai precisar fazer uma imobilização, né? E quais são as regras gerais de uma imobilização que você possa fazer de maneira adequada até o socorro médico? Você vai estancar possíveis hemorragias, só que você já fez isso no X, né? E aí você vai para a regrinha geral aqui, que é a tração, alinhamento e imobilização do membro lesionado, tá bom? Não forçar o membro com suspeita de fratura no momento da imobilização, tá? Imobilizar de maneira que o membro não se movimente, tá? Envolver com panos, camadas de algodão ou gaze, evitando pontos de pressão. Proteger o corte caso seja fratura exposta, tá? Deixe a extremidade do membro fora da imobilização a fim de observar sinais de cianose, tá? E eu completo aqui falando que você também tem que deixar um local para que você possa checar o pulso dessa pessoa. Porque imagina que você está fazendo uma imobilização e você aperta de tal forma que aí esse pulso acaba sendo comprometido, porque uma fratura, né, se ela for do tipo comunicativa, tá, que você tem vários fragmentos ósseos, você pode ter uma lesão vascular, tá bom? E aí, se você tiver uma lesão vascular, você pode aí estar comprometendo, né, a circulação ainda mais desse paciente, né, fazendo uma intervenção que não contemple aí a verificação do pulso desse paciente. Fraturas aqui é o rompimento de um ou mais ossos, tá? A classificação, a gente tem fraturas expostas e fraturas fechadas, em que a exposta é a ferida na pele sobre a lesão, que pode ser produzida pelo osso ou por objeto penetrante, tá bom? Fechadas, a pele sobre a fratura está intacta, tá bom? As fraturas podem ser do tipo completa, quando os fragmentos ósseos se destacam totalmente, incompleta, quando uma parte do osso é lesada, e comunicativa, quando se formam mais de 2 ou muitos ossos, ou muitos fragmentos ósseos, tá? Sinais e sintomas, tá? Primeiro sinal aqui, dor intensa no local, deformidade e edema, tá? Ou seja, inchaço, coloração roxa no local da fratura, dificuldade de movimentar o membro ou ausência de movimentos, tá? Presença ou não de pulso, tá bom? Aqui a presença ou não de pulso é quando a gente tem lesão vascular já nesse paciente, tá? Tratamento, evitar movimentar o local fraturado, né? Retirar adornos que possam dificultar no movimento da imobilização, né?
Fratura exposta, estancar o sangramento e cobrir o pano com pano limpo antes de mobilizar e evitar comprimir o osso, tá? Aqui a gente tem um exemplo, né, de fratura de cintura escapular, em que na prática, é isso que eu falo para vocês, na prática a gente consegue visualizar muito melhor como é que a gente faz, né, essa imobilização. Lembrando, gente, que toda vez que você for movimentar, né, ou alinhar, né, esse membro, você nunca deve pegar na região, né, central, você sempre deve pegar, segurar aqui, né, nas regiões de articulação desse paciente, para que ele não venha agravar, né, essa fratura e não sinta tanta dor mais do que ele já está sentindo. Tá? Imobilização dos membros superiores, tá bom? Aqui fratura do úmero, né, fraturas que precisam ser manipuladas com atenção e cuidado. Por quê? Porque é uma região vascularizada, né? Só para enfatizar o que eu já havia comentado com vocês, tá bom, gente? Imobilização do úmero aqui, tá? Então, a gente tem a imobilização do úmero com lençóis e imobilização do úmero aqui já com ataduras, tá bom? Lembrando que para imobilização a gente pode utilizar as famosas talas de imobilização, né? Que elas são feitas de material maleável, de EVA, ou se você não tiver, você pode utilizar o papelão, tá bom? Alguém aqui já imobilizou alguém com papelão? Diga sim ou não. Sim. Sim. Que é uma característica do nosso serviço, né? Quando o serviço é mais gourmetizado, a gente utiliza as talas, né, de mobilização, que elas são mais maleáveis e elas são próprias para isso, né? Mas isso não significa que você vai paralisar o seu serviço e não vai realizar essa imobilização, tá? Fraturas do antebraço, aqui, tá bom? Em que você vai colocar a tala de mobilização aqui nessa região, né, por baixo. Geralmente a gente coloca um calço aqui, que pode ser uma compressazinha, ou pode ser, se for um primeiro socorro, em que você não tenha tanto recurso assim, tá? Colocar um paninho aqui, para que a mão não fique totalmente ereta, totalmente reta, né? Ela tem essa curvatura aqui. E, além disso, essa região que eu digo para vocês, bem aqui onde a mão dele está, né, para que você possa deixar ela à mostra e consiga verificar o pulso, né, distal desse membro aí, né, para certificar todo o tempo que a região não foi atingida ou agravada pela sua imobilização, tá, gente? Sempre passando as ataduras assim, né, em movimentos circulares, né. Percebe que a atadura ela tem um movimento, já eu vou mostrar para vocês, né? Só para não ficar nenhuma falha aqui em relação a como vocês vão imobilizar esse membro aí, tá? Fraturas de punho e mão, tá bom? Em que você pode utilizar uma tala, né? Principalmente por aqui por baixo. E aí, caso esse paciente ele não consiga movimentar essa região aqui, e aí você coloca um calço aqui para que ele não fique em falso aqui essa região, tá, gente? Agora, a fratura aqui dos membros inferiores, tá? Fratura de pelve, tá? Então, aqui a gente tem aqui uma contenção aqui, uma imobilização de região pélvica, que no seu exame que você estiver realizando, por mais básico que for, né, o exame físico, você vai perguntar, você consegue flexionar a sua perna, né, para a pessoa que está com a fratura? Não consigo, né? Você está sentindo muita dor nessa região do quadril? Estou sentindo muita dor nessa região. Quando ela é tocada, né, quando você toca aqui na crista ilíaca, tanto desse lado quanto do outro, você percebe que a pessoa sente muita dor. E aí, o que você vai fazer? Imobilizar essa região, tá? E aí, com certeza, essa pessoa é uma pessoa que precisa chegar urgentemente no serviço especializado, porque ela tem aí uma hemorragia interna, tá bom? Porque essa região é uma região extremamente vascularizada. Então, isso faz com que a gente deva ter uma atenção muito maior, né? E fique perturbando o serviço especializado
se ele ainda não tiver chegado. Olha, o paciente aqui é um paciente crítico, um paciente grave, né? Que a perfusão dele já está acima de 2 segundos, a pele dele está pegajosa, tá bom? Ou então um paciente que está sudoreico, tá bom? O pulso dele ou está taquicárdico, ou um pulso bradicárdico, tá bom? Então, são essas coisas que no básico a gente pode fazer muito bem feito, para que quando chega o serviço especializado, esse paciente consiga ter uma recuperação muito boa, né, muito mais rápida, ou quando o básico não é tão feito, aí ainda vai passar pelo básico no serviço avançado, né, para depois eles irem para o avançado, tá bom, gente? E aqui a imobilização, né, da região pélvica, você pode fazer de 2 formas, tá bom? Você pode pegar a tala de mobilização, fazer ela em formato tipo de W, tá bom? E aí colocar a atadura, né, para poder comprimir essa região aqui e estabilizar ela, tá? Aqui a fratura de fêmur, que é um sinal típico, é a rotação do pé, tá bom? Tentar alinhar no máximo possível, tá bom? E tentar fazer a imobilização em 3 pontos apenas, que aqui é coxa, joelho, tá? E tornozelo, tá bom, gente? Fratura de joelho, se esse joelho não estiver bem, se ele não conseguir flexionar esse joelho, tá bom? Você vai fazer a imobilização dessa forma aqui, como está aqui na imagem, tá? O joelho dele flexionado, ou se ele estiver esticado, vai fazer dessa maneira aqui, tá? Sempre com as talas. Aqui, a gente, não sei se tem uma imagem que não tem, tá? Mas a gente pode colocar tala de mobilização aqui nessa região e conseguir fazer uma imobilização adequada, tá? Fratura de pé, tá? A gente pode imobilizar dessa maneira aqui, para que a gente consiga ou levar essa pessoa, geralmente isso aqui acontece em quem joga futebol, né? Ou levar esse paciente ao serviço especializado ou esperar esse serviço especializado chegar. Gente, queria agradecer, né, vocês por dedicar esse tempo aí, né, de quase 2 horas aí de palestra, tá bom? Pude passar um pouquinho do conhecimento, tá bom? A gente sabe que são assuntos que, se a gente for entrar de fato neles, são assuntos extremamente extensos, tá bom? E quero agradecer a oportunidade aqui da Fernanda, tá bom? Ao Maxi. E caso tenha alguma pergunta e eu puder responder, tá? Eu vou estar aqui disposto a responder, tá bom, gente? Muito obrigado. Obrigada, Vitor. Foi muito bom, muito proveitoso. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, Aline? Tá me ouvindo? Sim. Tá me ouvindo? Tô sim, eu tô. Tá. Primeiro, queria te agradecer e parabenizar pela palestra excelente. Na verdade, eu tenho uma dúvida a respeito do torniquete. Se for, por exemplo, para picadas de cobra, ainda se utiliza também o torniquete? Não, é contraindicado o uso do torniquete. Ah, tá. Porque como você falou que voltou o torniquete para hemorragia, eu falei, deixa eu perguntar, porque de repente voltou também. Então ainda é contraindicado, né? Isso, é contraindicada. Tá bom? Tá bom, obrigada. Tá? Então, Carla, o que acontece? Eu não consegui colocar a imagem para ti aqui, mas o que acontece? Esse cinto de mobilização, ele tem algumas diferenças, tá bom? Em que o preto e o verde, eles vão ficar primordialmente na região ali do tórax, tá bom? O vermelho já próximo da região aqui abdominal, tá? E o amarelo para prender os membros inferiores, tá? Tem algumas marcas que eles acabam tendo os tirantes, né? Que eles colocam também na região dos ombros aqui para ter uma firmeza muito melhor, tá?
mas eles não são para imobilização no caso do paciente, eles são só para fixação desse paciente na prancha, tá bom? A gente tem como eu estava falando para vocês, que acabou fugindo aqui, as talas de imobilização. Aí sim, as talas de imobilização, elas já são, né, para colocar, para poder imobilizar o membro do paciente. Elas têm algumas cores, mas quanto maior, né, se você tem uma tala muito maior, com certeza ela não é para mão, ela tem diversos tamanhos, depende muito do membro que está lesionado. Tudo bem? Obrigado, Arlete. Eu acho que é isso, Vitor. Muito obrigada pela presença, por essa palestra, foi muito bom. Acho que todos aproveitaram e vai ficar disponível no YouTube, depois eu mando para você o link. Tá bom. Obrigado, gente. Tenha uma ótima tarde, tá? E até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, Vitor.